Há uma temperatura em que o corpo humano para de sentir frio e começa a sentir queimação. -40 graus Celsius. Nesse ponto, a pele exposta congela em minutos. O metal gruda nos dedos como cola viva. E respirar dói como inalar vidro moído. O ar entra nos pulmões e rasga de dentro para fora. Para 300.000 soldados alemães cercados em Stalingrado, no inverno de 1942, essa não era a meteorologia. Era uma sentença de morte sendo executada, grau por grau, dia após dia, em câmera lenta. Berlim, primavera de 1941. Mapas da União Soviética cobrem mesas de carvalho polido no Oberkommando der Wehrmacht, o alto comando das Forças Armadas Alemãs. Generais prussianos, herdeiros de Frederico, o Grande e de Bismarck, curvam-se sobre linhas traçadas a lápis vermelho que atravessam milhares de quilômetros de estepe, floresta e pântano. Suas vozes carregam a confiança de quem acabou de conquistar a França em 6 semanas e a Polônia em 18 dias. A Operação Barbarossa seria a maior invasão da história humana. 3 pontas de lança, 3 grupos de exércitos, 3.800.000 homens atravessando a fronteira soviética ao amanhecer de 22 de junho. 600.000 veículos motorizados, 750.000 cavalos, porque mesmo a Wehrmacht moderna dependia de animais para arrastar artilharia e suprimentos. 3.000 aviões, 4.000 tanques. O objetivo era simples, quase banal na sua clareza: esmagar o Exército Vermelho antes que o inverno chegasse. 12 semanas, talvez menos. Ocupar Moscou, Leningrado e Kiev. Forçar o colapso do regime comunista. Transformar a Rússia europeia em colônia agrícola alemã. Os planejadores alemães tinham razões sólidas para acreditar. Haviam estudado meticulosamente a Guerra de Inverno entre Finlândia e União Soviética de 1939, onde o gigante soviético se afogou em sua própria incompetência contra um exército finlandês microscópico de 200.000 homens. Soldados soviéticos atacaram em ondas humanas previsíveis. Tanques soviéticos avançaram sem apoio de infantaria e foram destruídos por caçadores de esqui finlandeses armados com coquetéis Molotov artesanais. E havia os expurgos. Entre 1937 e 1939, Stalin executou ou prendeu 35.000 oficiais do Exército Vermelho, 3 em cada 5 marechais, 13 de 15 comandantes do Exército, 57 de 85 comandantes de corpo, 110 de 195 comandantes de divisão. Comandantes experientes, muitos veteranos da Primeira Guerra Mundial e da Guerra Civil Russa, substituídos por comissários políticos leais, mas militarmente analfabetos, homens cuja principal qualificação era nunca ter questionado Stalin. A ideologia nazista pintava o resto do quadro com cores ainda mais sombrias. Os eslavos eram Untermenschen, sub-humanos destinados à escravidão ou extermínio. O comunismo era um sistema podre, uma mentira judaico-bolchevique que desmoronaria ao primeiro soco sério. A própria vastidão da Rússia, aquela imensidão que derrotou Napoleão em 1812, seria irrelevante desta vez. A Blitzkrieg, a guerra relâmpago que destruiu a Polônia e humilhou a França, não dava tempo para a geografia importar, e então cometeram o erro que selaria o destino de uma geração inteira. Não pediram uniformes de inverno, não porque esqueceram, não porque subestimaram a logística, mas porque acreditavam, com a convicção total de quem nunca foi verdadeiramente derrotado, que a guerra terminaria antes da primeira neve. Pedidos de agasalhos térmicos, botas forradas com feltro, luvas reforçadas, foram arquivados com uma nota burocrática em tinta preta. Desnecessário para a operação de curta duração. Essa pequena decisão administrativa, tomada numa tarde quente de maio, em um escritório confortável e bem aquecido, mataria mais soldados alemães que batalhas inteiras. Nos primeiros dias de Barbarossa, tudo confirmava a profecia alemã com precisão cirúrgica. Colunas Panzer avançavam 80 km por dia,
através de florestas de bétulas e campos de trigo dourado. A Luftwaffe destruiu 1.200 aviões soviéticos no primeiro dia de guerra, a maioria ainda alinhada nas pistas como alvos em um campo de tiro. Exércitos inteiros do lado soviético foram cercados em bolsões gigantescos, rendidos, marchados para campos de prisioneiros em colunas humanas que se estendiam por dezenas de quilômetros. Na primeira semana, 500.000 de prisioneiros soviéticos. No primeiro mês, 1 milhão. Números que confirmavam cada preconceito nazista sobre a inferioridade eslava. Mas então começaram as anomalias que ninguém em Berlim queria acreditar. Soldados soviéticos cercados não se rendiam como franceses ou poloneses. Lutavam até o último homem, até a última bala. Depois pegavam pedras, garrafas quebradas, dentes. Cidades que deveriam cair em dias resistiam semanas. Minsk foi defendida por 6 dias além de qualquer expectativa racional. Smolensk segurou a ofensiva por 2 meses inteiros, quando deveria ter caído em 48 horas. E os tanques? Os malditos tanques T-34 apareciam de lugar nenhum, surgindo da linha de árvores como aparições metálicas. Blindagem inclinada que ricocheteava projéteis alemães como pedras em um sino. Canhões de 76 milímetros que perfuravam qualquer panzer alemão a 1,5 km de distância. Lagartas largas que não afundavam na lama da Rasputitsa. A estação de degelo que transformava estradas russas em oceanos de barro. Um comandante de tanque alemão, capitão Wilhelm von Thoma, escreveu em seu diário no final de agosto: "Hoje encontramos o T-34. Nossos projéteis ricocheteiam nele como pedras em um sino. Tivemos que manobrar para atirar na traseira, onde a blindagem é mais fraca. Mas eles são rápidos. Absurdamente rápidos. É como lutar contra fantasmas de aço." Mas o alto comando descartou isso como histeria de linha de frente, exagero de oficiais cansados. A ofensiva continuou. Moscou estava a apenas 30 quilômetros. Soldados alemães podiam ver as torres do Kremlin com binóculos. Vitória era questão de dias. E então, em 5 de dezembro de 1941, chegou o inverno russo. Não como uma estação do ano, como uma força da natureza com vontade assassina e tempo ilimitado. A temperatura despencou para menos 30 graus Celsius. Depois, menos 40. Em alguns setores, menos 50. Números que soldados europeus nunca haviam experimentado fora de expedições polares. Soldados alemães em uniformes de algodão fino acordavam com dedos dos pés gangrenados, pretos como carvão, mortos dentro das botas. Médicos de campo amputavam dedos, depois pés, depois pernas inteiras transformadas em madeira congelada. Motores de tanques rachavam durante a noite porque o óleo lubrificante virava uma pasta sólida que bloqueava os pistões. Metralhadoras MG-42, a arma automática mais confiável do mundo, emperravam depois de 3 disparos porque o óleo de limpeza congelava. Cavalos, centenas de milhares deles, morriam silenciosamente durante a noite. Alemães acordavam e encontravam animais congelados em posição de pé, olhos abertos e mortos. Sem cavalos, a artilharia ficava imóvel. Sem artilharia móvel, o avanço parava. E do outro lado, saindo da neblina congelada como lobos brancos, vinham soldados soviéticos com casacos acolchoados em camadas, botas de feltro Valenque que isolavam até menos 60 graus, rifles Mosin Nagant lubrificados com grafite que funcionavam em qualquer temperatura. Tropas frescas trazidas da Sibéria, sem divisões inteiras que Stalin havia escondido no extremo oriente. Homens que cresceram caçando alces em florestas onde o inverno era um vizinho permanente, onde menos 40 graus era apenas dezembro. A Blitzkrieg congelou, literalmente. A ofensiva alemã morreu de hipotermia a 30 quilômetros do Kremlin, tão perto que oficiais alemães podiam ver a estrela vermelha brilhando no topo das torres à noite. Enquanto soldados alemães congelavam as portas de Moscou, 1.600 quilômetros a leste, algo impossível estava acontecendo. Algo que violava toda a lógica industrial europeia
e redefiniria o que significava mobilização total. Em junho de 1941, quando Barbarossa começou, Stalin convocou seu comitê de evacuação. A ordem era simples e insana: mover toda a indústria de guerra soviética para além dos montes Urais, fora do alcance da Luftwaffe. Não algumas fábricas, todas. 1.500 fábricas inteiras foram desmontadas peça por peça. Metalúrgicas gigantescas em Leningrado, fábricas de tanques em Kharkov, plantas de aviões em Moscou, fundições em Kiev. Cada torno, cada prensa hidráulica, cada linha de montagem, cada forno de fundição. Tudo embalado, etiquetado, carregado em vagões de trem. 1.500.000 vagões ferroviários. Esse número é quase impossível de visualizar. Se colocados em linha, dariam a volta ao equador terrestre uma vez e meia. E junto com as máquinas, foram as pessoas. 10 milhões de trabalhadores especializados, engenheiros, operários, suas famílias. Evacuados para cidades no Cazaquistão, nos Urais, na Sibéria. Lugares onde não havia edifícios prontos, onde fábricas seriam montadas ao ar livre, enquanto se construíam paredes ao redor delas. Na cidade de Magnitogorsk, nos Urais, operários montaram uma metalúrgica inteira em céu aberto durante o inverno de 1941. Trabalhavam a menos 30 graus Celsius, 12 horas por dia, erguendo estruturas de aço com as mãos nuas, porque luvas atrapalhavam o trabalho de precisão. Comiam rações mínimas. Dormiam em barracas. E em março de 1942, 3 meses depois de começar, aquela fábrica estava produzindo aço para tanques T-34. A fábrica de tanques de Kharkov foi completamente desmontada e relocada para Nizhny Tagil, 1.800 quilômetros a leste. A última peça de equipamento deixou Kharkov em outubro de 1941, 2 dias antes dos alemães entrarem na cidade. Em janeiro de 1942, aquela fábrica já produzia tanques novamente. Isso não era logística. Era força de vontade transformada em ferrovia. E funcionou. Em 1942, enquanto fábricas alemãs eram bombardeadas pela RAF e operavam sob racionamento, as fábricas soviéticas além dos Urais produziram 24.000 tanques. Alemães produziram 9.000. A guerra de atrito já estava decidida. Berlim apenas não sabia ainda. Verão de 1942. Hitler, furioso com o fracasso em Moscou, recusando-se a aceitar que o inverno e não o Exército Vermelho o havia derrotado, replanejou sua estratégia oriental. Desta vez não buscaria a capital simbólica. Buscaria petróleo nos campos do Cáucaso e controle do rio Volga, a artéria comercial que cortava o coração da União Soviética. E no caminho estava uma cidade industrial chamada Stalingrado. O nome não era acidente geográfico. Cidade de Stalin. Tiaritsin foi renomeada em 1925 para honrar o ditador. Capturá-la seria humilhação política. Destruí-la seria propaganda que ressoaria em cada rádio alemão. Hitler ordenou em julho: Stalingrado deve ser tomada. A cidade que leva o nome do líder bolchevique deve cair. A 6ª Armada Alemã, comandada pelo general Friedrich Paulus, avançou para a cidade em agosto. 300.000 homens, 700 tanques, 1.000 peças de artilharia, apoio aéreo maciço da 4ª Frota Aérea. Paulus era um oficial prussiano meticuloso, planejador brilhante, veterano da Primeira Guerra Mundial, homem que nunca havia perdido uma batalha em toda a sua carreira. Ele estava prestes a perder sua alma. Stalingrado, em 1942, não era Paris, não era Varsóvia, não era nenhuma cidade que os alemães haviam conquistado antes. Era uma metrópole industrial soviética estendida por 40 quilômetros ao longo da margem oeste do Volga. Fábricas enormes, fábrica de tratores vermelhos, fábrica metalúrgica Barricade, fábrica química Lazur, blocos de apartamentos brutais de 5 andares, uma população de 400.000 civis que Stalin ordenou não evacuar
Porque soldados não defendem cidades vazias com a mesma determinação. A Luftwaffe bombardeou a cidade até transformá-la em paisagem lunar. Em 23 de agosto de 1942, 600 aviões alemães despejaram 1.000 toneladas de bombas incendiárias em 6 horas. A temperatura no centro da cidade chegou a 1.000 graus Celsius. 40.000 civis morreram em um único dia. 90% dos edifícios foram destruídos ou danificados até virarem esqueletos de concreto. Parecia que nada poderia sobreviver ali. Parecia que a cidade estava morta. E foi exatamente nesse inferno de escombros fumegantes que a guerra mudou de natureza. Porque ruínas são o pior terreno possível para uma força mecanizada e o melhor terreno para defensores desesperados que conhecem cada porão, cada buraco, cada cano de esgoto. Tanques alemães não cabiam nas ruas entulhadas. Aviões não podiam bombardear sem matar as próprias tropas misturadas com soviéticos a metros de distância. A doutrina alemã de guerra móvel, coordenada, com tanques e infantaria e aviação dançando em sincronia perfeita, virou pesadelo urbano de combate corpo a corpo. E os soviéticos transformaram cada pilha de tijolos quebrados em fortaleza, cada porão em bunker, cada buraco de bomba em trincheira. Um soldado alemão, sargento Wilhelm Hoffmann, escreveu em seu diário em setembro: "Levamos uma semana para conquistar uma rua. No final da semana, não sabemos mais quem controla a rua." A Batalha de Stalingrado não tinha linhas de frente no sentido tradicional. Tinha edifícios onde alemães controlavam o térreo e soviéticos o segundo andar. Atiravam granadas pelo teto uns nos outros. Tinha porões que mudavam de mão 6 vezes num único dia, medidos em corpos empilhados como marcadores de território. Tinha snipers esperando 48 horas imóveis, sem comer, sem dormir, mijando nas próprias calças, para um único tiro perfeito. Vassili Zaitsev, um atirador soviético vindo dos Urais onde caçava lobos desde menino, matou 242 soldados alemães, confirmados entre outubro e dezembro. Não com metralhadora. Com rifle Mosin Nagant de ferrolho, 5 cartuchos por carregador, um disparo de cada vez. Cada bala tinha que contar porque munição era preciosa e posição de tiro era vida. Alemães desesperados enviaram seu próprio sniper mestre da escola de atiradores de elite de Zossen, Erwin König. Segundo os soviéticos, embora alemães nunca confirmaram sua existência. A caçada durou 11 dias. 2 homens invisíveis num campo de ruínas de 20 quilômetros quadrados, esperando o outro cometer um erro de milímetros, um reflexo de luz num binóculo, uma sombra errada, um movimento previsível. Zaitsev venceu. König, real ou lenda, desapareceu da guerra. Mas essa não era a guerra que quebrava a espinha da Wehrmacht. Era outra coisa, mais sinistra, mais absurda, mais impossível de aceitar. A fábrica de tratores vermelhos, uma das maiores de Stalingrado, continuou funcionando durante a batalha. Operários soviéticos montavam tanques T-34 pela manhã, soldando placas de blindagem, instalando motores diesel V12, carregando munição de 76 milímetros. À tarde, quando aviões alemães Stuka apareciam uivando para bombardear, eles largavam as ferramentas, pegavam rifles Mosin Nagant empilhados ao lado da linha de montagem, saíam pela porta da fábrica e lutavam a 300 metros de distância. À noite, voltavam, montavam mais tanques, repetiam no dia seguinte. Um comandante alemão, Major Josef Linden, testemunhou algo que o assombrou até sua morte em um campo de prisioneiros siberiano 3 anos depois. Ele viu um tanque T-34 saindo de uma fábrica em chamas, sem pintura verde padrão, sem estrela vermelha, sem número de identificação, ainda cheirando a solda fresca e óleo novo, e indo direto para combate a 300 metros de distância contra seus próprios homens. Ele escreveu em seu relatório palavras que nunca chegaram a Berlim. Não lutamos contra um exército. Lutamos contra uma cidade que não sabe que deveria estar morta. Setembro virou outubro. Outubro virou novembro.
a temperatura caiu. Primeiro 0, depois -10, -20. Neve começou a cobrir as ruínas, transformando Stalingrado em um cemitério branco. A Sexta Armada controlava 90% das ruínas de Stalingrado, mas esse último 10%, uma faixa estreita de escombros ao longo do Volga, com menos de 1.000 metros de largura em alguns pontos, simplesmente não morria, alimentado por barcos que atravessavam o rio sob fogo alemão todas as noites. Reforçado por tropas frescas que chegavam e tinham expectativa de vida medida em horas. E então, em 19 de novembro de 1942, às 7h30 da manhã, aconteceu o impossível. O marechal soviético Georgy Konstantinovich Zhukov era uma das poucas mentes militares brilhantes que Stalin não executou nos expurgos, protegido por sucessos anteriores na defesa de Moscou e por uma habilidade política rara de nunca contradizer Stalin em público. Baixo, atarracado, brutal com subordinados, genial na arte operacional da guerra. Enquanto alemães moíam divisões dentro de Stalingrado num combate de desgaste que parecia infinito, Zhukov passou 2 meses planejando algo que violava todas as regras da guerra moderna. Uma operação de cerco em escala continental. Ele reuniu secretamente 1.100.000 homens em 2 frentes, ao norte e ao sul de Stalingrado. 13.500 peças de artilharia, 1.400 tanques, 915 aviões, números que faziam a Operação Barbarossa parecer modesta, e conseguiu fazer isso em silêncio absoluto. Nenhuma transmissão de rádio desnecessária, nenhum movimento detectável por reconhecimento aéreo alemão. Tropas moviam-se apenas à noite. Tanques ficavam escondidos em florestas durante o dia, cobertos com redes de camuflagem. Concentração de artilharia acontecia em etapas minúsculas para não criar padrões visíveis. Inteligência alemã não viu nada. Ouviu e não acreditou. E então, numa manhã gelada de 19 de novembro de 1942, às 7h30 da manhã, o mundo explodiu. 3.500 canhões soviéticos abriram fogo simultaneamente ao norte de Stalingrado. O barulho era físico, algo que se sentia nos ossos antes de ouvir. 80 minutos de bombardeio contínuo que transformou posições romenas em paisagem lunar. Depois veio a infantaria, depois os tanques. Tropas romenas que defendiam o flanco norte da Sexta Armada Alemã, mal equipadas, mal alimentadas, prometidas que estavam em setor calmo, desmoronaram em horas. Algumas unidades lutaram bravamente. Muitas simplesmente fugiram. Quem poderia culpá-las? Estavam a 2.000 quilômetros de casa, lutando a guerra de outro país contra um inimigo que parecia ter tanques e artilharia ilimitados. No dia seguinte, 20 de novembro, a Pinça Sul atacou. Mesma receita. Barulho apocalíptico. Depois aço e infantaria. As 2 pinças soviéticas avançaram através de estepe congelada. 80 quilômetros, 120, 160. Comandantes de tanques soviéticos tinham ordens estritas: não parar para lutar, contornar resistência, avançar, sempre avançar. O objetivo não era destruir o inimigo, era cercá-lo. Em 23 de novembro, 4 dias depois do início, as pinças se encontraram na pequena cidade de Kalash, 80 quilômetros a oeste de Stalingrado. 300.000 soldados alemães da Sexta Armada, 100.000 soldados romenos e croatas, ficaram cercados dentro de um bolsão de 40 quilômetros por 30 quilômetros. O caçador virou caça. O cercador foi cercado. Paulus, no seu quartel-general numa adega de vinho em Gamhak, recebeu a notícia em silêncio. Olhou o mapa, verificou os números e enviou uma mensagem urgente via rádio para o quartel-general de Hitler, na Prússia Oriental. Sexta Armada cercada. Solicito permissão para romper o cerco e recuar para oeste. A resposta veio no dia seguinte, pessoalmente de Adolf Hitler. A Sexta Armada permanecerá em suas posições. Resistirá até o último homem. O abastecimento será garantido por via aérea. Forças de socorro estão sendo organizadas.
Era uma sentença de morte disfarçada de ordem militar. Hermann Göring, comandante da Luftwaffe e segundo homem mais poderoso do Reich, prometeu pessoalmente entregar 500 toneladas de suprimentos por dia via ponte aérea. Era mentira. Ele sabia que era mentira. Seus próprios oficiais de logística lhe disseram que era impossível. Mas Göring, viciado em morfina e desconectado da realidade, prometeu mesmo assim. Aviões de transporte alemães Junkers Ju-52, em formações desesperadas, tentaram cumprir a promessa. Voavam através de tempestades de neve que congelavam controles, através de fogo antiaéreo soviético que transformava o céu em festival de tracejantes, através de caças soviéticos e AK-9 que os caçavam como patos. Nos melhores dias, entregavam 100 toneladas. A Sexta Armada precisava de 700 toneladas diárias apenas para sobreviver, 800 para manter capacidade de combate. A matemática era simples, brutal e mortal. Dentro do bolsão cercado, soldados alemães começaram a morrer de uma maneira que nenhum manual militar prussiano, nenhuma academia de guerra europeia havia previsto ou ensinado. Não em batalhas gloriosas, não em cargas heróicas contra ninhos de metralhadora, mas de fome lenta, de frio paciente, de doenças oportunistas que atacavam corpos enfraquecidos. As rações caíram. 500 gramas de pão por dia em dezembro. Depois 300, 200, 100, 50 gramas. Uma fatia fina como papel. Cavalos foram abatidos e comidos. Depois cães. Ratos viraram iguaria disputada. Soldados ferviam couro de botas para fazer uma pasta amarga e quase impossível de engolir, que pelo menos dava sensação de estômago cheio. Casos de canibalismo foram registrados. Patrulhas encontraram corpos de soldados alemães mortos com pedaços de carne cortados das coxas. Punição era execução sumária, mas continuou acontecendo em segredo. Hospitais de campanha viraram necrotérios a céu aberto. Médicos alemães operavam sem anestesia porque não havia mais. Amputavam membros gangrenados pelo congelamento usando serras de madeira. Homens acordavam durante as amputações, gritavam até desmaiar de dor. Muitos morriam de choque. Tifo explodiu. Disenteria, pneumonia, doenças que exploravam corpos sem nutrição, sem aquecimento, sem higiene. Soldados cagavam sangue e continuavam em suas posições porque não havia substituição. Morriam de pé, congelavam na trincheira e eram deixados ali porque não havia como enterrar corpos em solo congelado como concreto. Um soldado alemão, cabo Hans Schmidt, da 389ª Divisão de Infantaria, manteve um diário meticuloso até 3 dias antes de morrer em janeiro. Entradas curtas, letra tremendo cada vez mais. 15 de dezembro, dedos dos pés pretos. Médico diz amputação necessária. Esperei muito. 28 de dezembro, amputaram 3 dedos, sem anestesia. Pensei que morreria da dor, mas não morri. 10 de janeiro, não sinto mais fome. Estranho. Acho que é um bom sinal. Não era. Era o começo do fim. Corpo desligando funções não essenciais para economizar energia que não tinha. Schmidt morreu em 13 de janeiro. Seu corpo foi encontrado semanas depois por soviéticos, congelado numa trincheira, diário ainda no bolso interno do casaco. Em 31 de janeiro de 1943, num porão congelado de um prédio semi-destruído em Stalingrado, que cheirava a gangrena, fezes, desespero e morte, o general Friedrich Paulus enfrentou o momento que nenhum comandante alemão havia enfrentado desde a Batalha de Jena em 1806. Um oficial soviético, tenente Fyodor Ilchenko, desceu as escadas escuras, flanqueado por 2 soldados com metralhadoras PPSH. Ofereceu termos de rendição. Paulus, naquele momento, era marechal de campo. Hitler o havia promovido por rádio um dia antes, numa tentativa desesperada e transparente de forçá-lo ao suicídio, porque nenhum marechal de campo alemão jamais havia se rendido na história prussiana. Era esperado que morresse lutando ou se matasse. Paulus, sentado numa cadeira quebrada, barbudo, magro, olhos fundos,
olhou para o soviético por um longo momento. Depois, quebrou 200 anos de tradição prussiana. Rendeu-se. A Sexta Armada deixou de existir como formação militar. De 300 mil homens que entraram no cerco, apenas 91 mil ainda estavam vivos para marchar como prisioneiros através da neve em fevereiro. Esqueletos ambulantes em uniformes esfarrapados. Muitos não sobreviveriam à marcha. Muitos morreriam nos primeiros dias em campos de prisioneiros. Desses 91 mil, apenas 6 mil voltariam para casa anos depois, após campos de trabalho na Sibéria. Taxa de sobrevivência: 2%. Os soviéticos não precisaram destruir a Sexta Armada com batalhas épicas. O inverno, a fome, a arrogância estratégica de Hitler e uma cidade morta que se recusou a aceitar sua morte fizeram o trabalho. A notícia da derrota chegou a Berlim como um soco no estômago de toda uma nação. Pela primeira vez desde 1939, rádios alemãs tocaram música fúnebre por 3 dias consecutivos. Pela primeira vez, cinemas alemães exibiram cinejornais sem vitórias. Pela primeira vez, cidadãos comuns começaram a perguntar, em voz baixa em cozinhas e porões, se a guerra poderia ser perdida. Joseph Goebbels, ministro da propaganda, fez um discurso no Sportpalast de Berlim em fevereiro perguntando à multidão: "Vocês querem guerra total?" E a multidão gritou sim, mas era um grito de desespero, não de confiança. Mas a verdadeira lição de Stalingrado não estava nos números de baixas, embora fossem apocalípticos. Estava na inversão completa, total e humilhante de tudo que os alemães acreditavam sobre si mesmos e sobre o inimigo. Planejaram 12 semanas, morreram por 6 meses, cercaram uma cidade, foram cercados por ela. Consideravam os soviéticos primitivos, sub-humanos incapazes de operações complexas. Foram derrotados pela Operação Urano, uma manobra de pinça dupla em escala continental, executada com precisão que a própria Wehrmacht invejaria. Acreditavam em superioridade racial. Descobriram que soldados inferiores lutavam com determinação que nenhuma ideologia, nenhum treinamento prussiano podia fabricar. Confiaram na tecnologia superior. Aprenderam que os melhores tanques do mundo não funcionam quando o óleo congela a menos 40 graus. Desprezaram o inverno russo como inconveniência sazonal. O inverno russo não se importou com o desprezo alemão. Acreditaram nas promessas de Hitler e Göring. As promessas eram mentiras e eles morreram acreditando. Na primavera de 1943, quando a neve finalmente derreteu em Stalingrado, revelou uma cidade de fantasmas, 300 mil corpos, alemães, romenos, italianos, húngaros, croatas, congelados em posições de combate, de rendição, de oração, de súplica aos céus surdos. A fábrica de tratores vermelhos, aquela que produzia tanques T-34 sob bombardeio com operários que lutavam à tarde, voltou à produção total em abril de 1943. O Exército Vermelho pegou esses tanques, pintou estrelas vermelhas neles e começou a marcha para oeste, que só terminaria em Berlim, 2 anos depois, com a bandeira soviética hasteada sobre as ruínas fumegantes do Reichstag. Stalingrado não foi uma batalha no sentido tradicional. Foi o dia em que a arrogância alemã congelou até a morte e nunca mais descongelou. Foi o momento em que a máquina de guerra mais eficiente, mais bem treinada, mais profissional do mundo, descobriu que eficiência não significa nada quando você luta contra um inimigo que transformou a própria destruição em arma. Foi a cidade onde soldados alemães aprenderam que existem coisas piores que morrer rapidamente em combate. Existe congelar lentamente enquanto mastiga couro de bota e espera um avião de ressuprimento que nunca chega porque as promessas eram mentiras desde o início. E foi o inferno onde a ideologia racial encontrou a realidade material, e a realidade venceu com menos 40 graus Celsius, 700 gramas de pão por semana, e uma fábrica que produzia tanques pela manhã e enterrava alemães à tarde.
Quando o último prisioneiro alemão finalmente saiu de Stalingrado em fevereiro de 1943, marchando através da neve em direção aos campos da Sibéria, ele olhou para trás uma vez. Viu as ruínas fumegantes, viu a cidade morta que se recusou a morrer. Depois nunca mais olhou, porque algumas coisas, uma vez vistas, precisam ser enterradas na memória ou destroem o que resta do homem que viu. A guerra acabou ali, embora levasse mais 2 anos e 20 milhões de mortos soviéticos para a arrogância alemã finalmente admitir. Não foram os melhores soldados que venceram Stalingrado. Foi uma cidade que se recusou a aceitar que deveria estar morta. Foi um inverno que não negociava. E foi uma fábrica que decidiu que produzir tanques era mais importante que viver.